ministro Mandetta. Boa noite, seja bem-vinda. Estou comentando com eles aqui a respeito do que nós já conversamos anteriormente. Então, aí eu consegui ver agora parte da entrevista do ministro. Eu achei muito pertinente, porque a entrevista ela abordou de forma assim, coerente, com gráficos, com dados, toda a evolução da pandemia aqui no Brasil, o que demonstra bastante confiança no trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Saúde. Então, realmente achei muito legal. Depois, se vocês tiverem como, posteriormente, aí acessar essa coletiva que teve, não só o ministro Mandetta, mas outros ministros também relacionados aí com a pandemia, né? Então, acho interessante vocês buscarem esse vídeo e verem como que a coisa não está assim escambada a tal ponto que a gente imagina, assim, um problema sério assim enfrentado, mas que de certa forma estamos bem amparados por pessoas que são capazes de conduzir da melhor forma possível, da forma mais correta, a situação que está ocorrendo, né? E eu vejo com bons olhos isso, porque temos observado também uma diminuição das internações. Então foram dados bem interessantes, que teve a semana 13, que foi a 12 foi problemática, que semana passada a 13 já tem uma perspectiva melhor, né? E apesar do que a tendência aí é do pico da virulência aumentar aí nas próximas semanas, né? Então a gente continua firme e forte nas nossas aulas online, enquanto não podemos aí ter a nossa interação ao vivo. Mas eu tenho muita esperança que isso vá rapidamente se dissipar e a gente possa aí voltar aos nossos encontros, né? Então, o que tem aí para vocês, para dizer para vocês com relação a isso, é que nós do grupo de dentistas do Pitágoras, nós conversamos entre nós hoje durante a tarde, conversamos bastante, e a coordenação acadêmica até nos permitiu que comentasse esse assunto com vocês, porque é um assunto delicado. Muitas vezes a gente deve aí, né, ter uma certa cautela para conversar, né, comentar com vocês, mas houve uma liberação para que a gente pudesse aí trabalhar. Mania, se quiser falar algo, pode falar também, fica à vontade, tá? Desculpa, Léo, eu estava em outro link. Tá ok. Welcome. Obrigada. Então, eu estou comentando com eles, Moniz, sobre a nossa conversa de hoje à tarde. Então, então nos foi permitido comentar com vocês, né, sobre o que está acontecendo. Então, na verdade, foi dada aí uma determinação pelo Ministério da Saúde para que todos os profissionais da saúde, todos, inclusive veterinário, né, então há um leque grande de profissionais da saúde que façam um cadastramento junto ao site do Ministério, para que esses profissionais fiquem disponíveis para o enfrentamento à pandemia, né? Não quer dizer que os profissionais irão trabalhar. Então, foi uma determinação do Ministério que os conselhos passassem, os conselhos responsáveis, né, as autarquias responsáveis por cada profissão, no nosso caso o CFO, junto ao CRO de Minas Gerais, passassem os dados de todos os profissionais registrados, né, aptos a trabalhar para o Ministério da Saúde, e que fosse determinado para que os profissionais obrigatoriamente fizessem esse cadastramento, né? E com muito orgulho eu posso dizer a vocês, meus caros alunos, com muito orgulho, que todos os professores lá, tão logo saiu o diário oficial com essa notificação, com essa determinação, tão logo saiu, antes do CFO nos comunicar, nós já estávamos nos adequando para nos colocarmos frente a esse enfrentamento, né, colocar à disposição para o Ministério da Saúde, para que a gente possa auxiliar no que for preciso, né? Então, todos nós estamos aí encaminhando para o cadastramento, né? Todos já fizeram
no cadastramento, aí tem uma série de passos que nós vamos seguir agora. Depois que cadastra, a gente dá algumas informações, isso não foi ainda passado para todos, mas a gente tem algumas informações que são passadas para o site, e a princípio é como voluntário, né? Os profissionais podem se voluntariar para auxiliar. Caso haja uma necessidade maior, será obrigatório, tá? Então, isso é algo que nos enche de orgulho em ver que nossos profissionais aí de odonto do Pitágoras estamos engajados aí em auxiliar, né, o que for necessário na saúde, né, do país, né, defendendo aí a saúde do país, defendendo as pessoas, defendendo o SUS, né, de uma forma geral, estamos aí engajados para trabalhar. Isso, né, obviamente, enche, né, todos nós de orgulho de ver que a gente está à disposição do que for necessário. É claro que nós temos limitações para tratamento, né, obviamente, o dentista tem algumas limitações, não é, né, nossa obrigação estar lá no CTI, né, mas a gente tem outras funções que nós podemos exercer dentro aí do contexto que pode auxiliar de uma forma geral, né, no enfrentamento da pandemia. Então, a gente vê que essa organização, né, e essa busca por tentar sanar os problemas pelo Ministério da Saúde é eficaz, né, e a gente, pelos números que eu vi hoje na entrevista, de acordo com o que o secretário do ministro mostrou, com gráficos, com números bem que a gente não há como a gente contestar, realmente o que o Brasil está passando é grave, mas que o enfrentamento ele é coerente, nós estamos no caminho certo, né? Então, é conveniente seguirmos o que o Ministério da Saúde recomenda, tá? E esquecendo aí os outros vieses que pode ter aí no meio do caminho, né? De imprensa, ou seja de alguém mais querendo aparecer mais do que deve. Então, vamos seguir o que é recomendado, né, pela nossa autarquia, que é o Ministério da Saúde, pelos governantes que estão defendendo aí o município e o Estado, e realmente, né, de acordo com o que o Ministério da Saúde pontuar. Então, esse é o nosso guia, né, o resto vocês esquecem, tá? O resto que for falado simplesmente pessoas querendo aproveitar da situação para aparecer. Então, vamos seguir aí, realmente, que o Ministério da Saúde está coerente, está sabendo de tudo que está acontecendo, e isso são dados bem confiantes, pelo que eu vi hoje, nos torna aí também confiantes. E, tendo isso dito, eu espero que tenha esclarecido, né? A Ana foi uma que questionou sobre o ocorrido hoje, então, tendo isso esclarecido, eu acho que a gente pode ficar tranquilo aí e tocar o barco para frente, que nós não vamos ficar na mão, pelo menos no quesito de recurso humano, né? O Brasil vai estar aí preparado para o enfrentamento. Agora, outras formas, né? Aí a gente tem que aí avaliar ao longo do tempo a questão dos recursos e outros mais, né, que forem necessários. O Monize, você quer comentar a respeito disso? Não, eu só espero que a nossa situação não seja tão ruim, vamos dizer assim, porque eu acredito que tudo que está sendo feito hoje é uma forma da gente conseguir passar por isso tudo de uma forma mais amena, né? Então, rezar para que tudo se mantenha da forma mais calma e que a gente volte a ter a nossa presença mesmo o quanto antes, né? Isso que eu torço, mas que nós estamos aí para o que deve e a gente tem que mostrar. Nós somos da área da saúde e, querendo ou não, nós viemos para auxiliar e ajudar no que for. Então, se qualquer um precisar de nós, estamos em prontidão para auxiliar, ajudar, e a gente quer o melhor, né? Isso e mesmo. queremos o melhor para o nosso país e para o nosso SUS, porque eu sempre falo, e eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu, quando criança, precisava muito do SUS e sempre fui muito bem atendida, e é uma forma de apoio para quem não consegue ter o acesso. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso. Você falou de forma muito bem colocada aí, o Moniz, e eu, assim, particularmente, eu pude viver essa transição antes do SUS e depois do SUS, e antes do SUS, durante a transformação do SUS e depois do SUS,
e, de certa forma, a gente ajudou a contribuir com o crescimento do SUS, e eu também tenho muito orgulho do sistema de saúde que a gente tem. A gente ouve aí muita mídia, né? A mídia, a gente tem que ter um certo controle do que é falado. Então a gente ouve muita mídia falando mal do SUS, mas na verdade, vou ser bem sincero para vocês, ele por vezes é mal gerenciado, mas é um sistema de saúde igualitário, equitativo, e que ele é generalista, ele abarca todo mundo. Então, né, mesmo uma pessoa que vai lá, né, mesmo do pobrezinho até uma pessoa muito rica, né, todos têm acesso ao SUS de forma igualitária, né, isso é importante. O SUS funciona mesmo, ele é muito bonito, ele funciona, e é uma forma aí da gente evitar, né, diante de um surto como esse, da gente evitar que o SUS desmantele, né, aí vai ter gente, obviamente, né, de prontidão aí para falar, SUS não funciona, né, vamos acabar com o SUS. Você pode ter certeza que vai ter isso, mas aí vamos, né, com força total, manter o sistema, que é um sistema muito bem elaborado, e como o Marco hoje, durante a nossa conversa, muito bem ponderou, os Estados Unidos está passando uma perrengue danado. Os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde eficaz igual nós temos, né, e eles estão passando perrengue danado. Então nós temos aí que agradecer, né, pelo que nós temos e por toda a construção aí que a gente fez, né, independente de política, né, não é bem essa questão, nós estamos falando do sistema de saúde que o Brasil tem, tá? Bom, colocado isso, nós vamos então passar aí para a discussão dos casos clínicos, né? Inicialmente eu fiquei aí por conta aí de discutir com vocês o caso clínico referente às exodontias aí com nível de um grau de dificuldade um pouco além do que vocês vêm praticando, para que justamente vocês tenham a capacidade de selecionar os casos, mesmo que não saibam, pelo menos fazer a seleção do caso correto, fazer a identificação, o diagnóstico, o planejamento e o caminhamento, caso seja necessário, ok? Eu vou passar para a tela do Jamboard, tá? Mas, então, eu só conferi meu WhatsApp aqui, ok? Ana, você recebeu o segundo link aí do Jamboard, né? Pode abrir o áudio aí, por favor, Ana? Recebi sim. Já encaminhei para a turma. Ótimo, pessoal. Então, antes de eu abrir o Jamboard, vocês já fiquem aptos aí, né? Que daqui a pouco nós vamos para o Jamboard. Eu vou abrir para a gente aí, né, novamente a tela. Eu vou abrir a tela do caso clínico, tá? Só para a gente ver uma coisinha rápida. Essa radiografia está aí, né? Espero que vocês estejam vendo. Então a radiografia está aí presente, tá? Eu estou com um pouquinho de problema no meu PC aqui, porque eu não estou em BH, eu estou isolado no interior. Então a minha internet aqui, ela não é assim, uma internet tipo Fórmula 1, uma internet tipo Fusquinha. Então tá aí o caso clínico para vocês, né? O Barrichello. Eu acho que está até pior que o Rubinho Barrichello, viu, mano? Mas eu não posso negar que eu estou num lugar que é mágico, né? Então, de certa forma, trabalhando aqui também muito, mas também aproveitando alguns momentos aí de prazer na natureza. Bom, então eu coloquei aí, né? Monte um planejamento com a classificação e todos os passos, né? Da exodontia dos elementos 28 e 38, demonstradas nas radiografias abaixo. Agora, antes da gente passar aí, pessoal, isso é uma coisa que é muito importante, é um ponto de muita discussão dentro da odontologia, é o seguinte: a pergunta que eu faço para vocês, observando esse 28 aí, tá? Vou colocar aqui, vou colocar um computador laser aqui, observando esse 28 aqui, né? Vamos dizer que fosse um paciente aí com seus 30 e 35 anos de idade, que já passou o momento aí, né, desse dente e romper a cavidade oral. Então, esse dente aí não teria mais, vamos dizer assim, capacidade de romper a cavidade oral, ok?
me diga aí, por favor, é indicado ou não é indicado a exodontia desse dente? Eu deixo vocês aí, né, com áudio. Eu falo para vocês abrirem o áudio aí e opinem para mim, por favor, sobre esse dente superior aí. E digamos mais, né, vamos dizer esse inferior aqui, né? Não vou comentar se está incluso, se não está incluso, tá? Isso a gente vai questionar depois. Mas digamos que estivesse totalmente incluso aqui dentro do osso, tá? Me diga aí o que vocês pensam. É indicado ou não é indicado a exodontia desses dentes? Para mim é indicado. E o Silvano indicado? O superior, para mim, pode ficar lá durante um tempo, é a Alexandra que está falando. E aí, mas você tem que ir observando a radiografia. Agora, o inferior, eu já acho que já é indicado. Mas futuramente, eu já acho o contrário. Tem que tirar. Uhum. Esse 38, para mim, pode deixar. Eu até tenho um parecido, tá na minha boca até hoje. Uhum. Okay, eu acredito, né? Tá normal. Então, olha só, tivemos 3 opiniões até agora, né? Exo, mantém, não mantém? Eu acho que deve ser extraído ambos, caso você tenha algum sintoma desse paciente. Se o paciente tiver algum incômodo com ele, ou algum tipo de inflamação, ou mesmo que ele venha incomodá-lo de alguma forma na oclusão, seja de... Aí eu acho que deveria, nesse caso, avaliar e retirar. Do contrário, se não houver incômodo algum, ele pode permanecer. Eu acredito que tenha que fazer a extração. Talvez, não sei, né? Mas eu acredito que possa causar uma lesão ali perto da raiz do segundo. Eu acho, Larissa, acho que tem Cris, que... né? Falou que pode dar lesão. Uhum. Desculpa, Larissa. Eu acho que eu posso dar uma opinião? Só um minutinho, vamos esperar a Larissa falar. Fala, Larissa. A radiografia, ela não é 3D, né? Mas parece que ele está começando a impactar a raiz dos dentes vizinhos. E uma outra coisa também do dente de siso é que ele dificulta muito a higienização. Geralmente o paciente não consegue higienizar lá atrás. E se tiver um acúmulo de alimento aí, pode gerar cárie, aí outros problemas maiores, infecção, alguma coisa assim. E pelo que está dando para ver aqui na radiografia, parece que ele está começando a reabsorver ou impactar aí as raízes dos dentes vizinhos, né? Uhum. Talvez fazer uma tomografia para ver a distância, não sei, né, se seria recomendado antes de extrair, mas eu acho que mais pelo fato aí da limpeza, que fica mais complicado do paciente fazer a higienização. Ok, Larissa. Quem queria dar mais uma opinião aí? Ariane. Professor, eu ia falar exatamente isso. Igual o 28, pelo que dá para ver, já está começando uma reabsorção, né, na raiz do 27. Uhum. E o inferior também precisa tirar, porque ele está incluso, né? Uhum. Então, com o tempo, ele já vai dar uma cárie aí pela forma que vai ficar difícil de higienizar e tal. Certo. Aí pode levar o comprometimento, né, do dente vizinho e tal. Sim. Sim. Indicado é os dois, né, a extração. Exo dos dois. Uhum. Alguém manteria? Bom, nós estamos ouvindo. Tá muito no fundo, mas dá para ouvir. Eu concordo com as meninas. Para mim, os dois precisam ser extraídos. Ok. Nós estamos escutando, mas está muito no fundo. É o Lucas que está falando? Não, Lucas Matheus, não. Ao meu ver, primeiramente, o dente inferior 38, possivelmente o paciente já está até com a pericoronarite. Uhum. Eu entendo que esse dente ele está submucoso, mas eu não sei se dá para identificar pela radiografia se ele é submucoso ou se ele já está semi-incluso, tendo associação com a cavidade oral. Mas o que as meninas falaram, a pericoronarite, infecção, então eu acho que o de baixo é importante tirar. E o de cima, a reabsorção radicular do dente é 27, e a questão também da associação com vários tipos de lesões, cisto dentígero, que estão muito associados a esses dentes inclusos, terceiros molares. Né?
Perfeito. Ô, professor, Oi. minha impressão aqui, mas parece que o 27 já instruiu um pouquinho ou não? O 27? Parece que ele já deu uma pequena instrução ou não? Eu imagino que seja defeito da panorâmica. Quem está falando mesmo? Larissa. Larissa, deve ser defeito da panorâmica, porque ela distorce, né? Ela distorce uns 25%, né? Então tá. Uns 25%. Beleza. Professor, Oi. o 28 eu acredito que tem que extrair sim, mas agora o 38 eu tô na dúvida, até porque ele tá incluso, né? Se ele não estiver atrapalhando. É Dorothy? E o neném Dorothy, como é que tá? Estamos bem, professor. Que bom. Deixa eu falar com vocês então, pessoal. Vamos aí. Eu acho que o ponto de interrogação que tem em vocês aí, me parece que há dúvidas, né, entre sair, apesar de que a grande maioria falou que tem que extrair, mas por um motivo que vocês colocaram aí, que é a questão da pericoronarite, né, de dar a lesão de cárie. Mas vamos pensar aí o seguinte. São dois momentos aí, né? Um momento em que o dente está exposto ao meio oral e um momento que o dente não está exposto ao meio oral. Então, realmente, dentro da literatura, há muitas dúvidas, né, em se manter ou não manter um dente nessas situações. E eu vou colocar primeiro para vocês a situação do dente incluso. O dente está totalmente dentro do tecido do osso. Então, não há exposição ao meio bucal. Se não há exposição ao meio bucal, o dente está o quê? Ele está aí, né, isolado de bactérias, de biofilme, de micro-organismos, e não vai desenvolver nenhum tipo de processo infeccioso. Ele está no ambiente estéril, tá? Então, a grande dúvida, né, que nós temos aí dentro da odontologia, e isso vai bem de encontro aí a diversas teorias diferentes, é a manutenção ou não desses dentes, né? Então, na verdade, a grande maioria dos colegas acreditam, né, a grande maioria dos trabalhos acreditam que dentes que estejam inclusos, quer dizer, que não estejam expostos ao meio bucal, não há motivo para que se possa extraí-los. A não ser, como o Lucas disse, e se eu não me engano, não sei se foi a Rissilvane ou alguém depois dela que falou, desculpa eu ter esquecido, gente, me perdoe, mas quem que foi que eu esqueci que falou? A não ser que haja o desenvolvimento de algum cisto dentígero. Tá? Esse é o grande tchan da questão. Então, a gente imaginar, olha só, como vocês falaram, que esse dente aqui, né, ele pode estar lá na raiz, ele pode começar a crescer, e aí ele vai reabsorver a raiz do terceiro molar, do segundo molar, né? Então ele vai crescer, ele vai reabsorver a raiz do terceiro molar. Pessoal, vamos pensar em biologia primeiro? O que a gente pensa primeiro, né? Qual que o movimento que o dente faz de erupção, ele é dependente de vários fatores. Um dos fatores qual que é? Risogênese? A risogênese. Não é só da risogênese, obviamente, né? Há algumas citocinas lá que emanam do capuz pericoronário, que estimulam a reabsorção, né? Estimulam a formação aí, o desenvolvimento aí de células de reabsorção, tá? Mas, né? O grande fator que auxilia na erupção, nos movimentos de erupção do dente, é a risogênese, tá? Então, a partir do momento que o dente está com a risogênese completa, o dente não tem mais capacidade de movimentação nenhuma, né? E tem muitas pessoas que falam, né? Ah, mas o meu siso está empurrando, meus dentes estão ficando tudo torto na frente. Ué, como é que eu posso, né? Um dente empurrar o segundo molar, primeiro molar, segundo pré, primeiro pré, canino, e causar apinhamento na região anterior, né? Isso é muito controverso. Tem Langlade aí que fez um estudo muito longo, né? De vários casos, ele mostrou que isso não é muito real, não, né? Eu acho que teria que ter muita força terceiro molar para que possa fazer um movimento ortodôntico que causar apinhamento, né? O que acontece é um crescimento aí, muitas vezes tardio da mandíbula, né? Que promove aí o apinhamento dos dentes, tá ok?
lá para os 30 anos de idade, 20 e poucos e 30 anos, causa aí um apiamento dos dentes. Então, existe aí, né, algumas controvérsias com relação a isso. Agora, a maioria dos trabalhos realmente apontam que dentes que estão inclusos, né, não tem essa necessidade de fazer uma exodontia, eles podem ficar lá. Aí você fala assim, olha, mas eu estou vendo reabsorção na raiz do dente, né, do segundo molar. Você está vendo reabsorção aqui? Está incluso, né? Isso pode dizer para vocês que esse, com certeza está incluso. Isso aqui nós vamos comentar daqui a pouquinho. Tem certeza que você está vendo reabsorção aqui? Vamos aumentar a imagem para a gente ver? Vamos fazer um estudo aí. Olha, os meus alunos quando eu dou aula de radiologia, eu falo para os meus alunos o seguinte, ó. Não existe análise de imagem radiológica, que é 2D, né? A Larissa colocou, é 2D. Não existe análise de imagem radiológica sem uma lupa e uma luz conveniente. Não existe. Né? E o Rubens está de prova aí, o Rubens me acompanha durante o tempo. Sim, então, verdade. Não existe uma análise, tá, de uma radiografia sem uma lupa. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, porque ficou muito pixels, então ficou ruim até de enxergar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é lançar a mão aí de uma lupa e um bom foco de luz, tá? Um negatoscópio bom, para que a gente possa analisar a radiografia e realmente ver os detalhes que ela possa nos demonstrar, ok? Então, vamos lá. Aparentemente, vocês viram aí uma reabsorção, não é verdade? Vamos aumentar a imagem? Olha só, vê se vocês concordam comigo aqui em uma coisa. Opa, o professor viajando aí. Vê se vocês concordam comigo em uma coisa. Você não acha que aqui vem uma raiz de um molar, não? Vou desenhar aí para vocês verem. Ele está sobrepondo, saindo para frente, né, professor? Sobrepondo. Vocês viram aí? Agora eu vou apagar. Consegue enxergar agora? Consegue enxergar o ligamento periodontal desse dente, desse molar? Verdade, professor. Tá tendo reabsorção? Não. Sim ou não? Ele não está nem em contato, professor, com essa raiz. Não. Provavelmente não está nem em contato com essa raiz. Exatamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que realmente, né? É muito assim, é muito difícil a gente ver uma reabsorção radicular de vinda do terceiro molar. Pode acontecer, não vou falar para vocês que não ocorra não, tá? Mas tem outros fatores envolvidos. Provavelmente a reabsorção vai estar associada, O pessoal tem um áudio aí que tá... minha filha, unha dá dinheiro. Tem um áudio aí que tá falando da vida do cotidiano aí, né? Estão falando da vida privada aí das pessoas aí, vão fechar o áudio aí, por favor, gente. Então vejam bem, é muito interessante a gente pensar nesse ponto, a questão da remoção dos dentes inclusos, e provavelmente eles estão, quando houver uma reabsorção, provavelmente está associado a algum cisto. Por quê? Quando há um aumento do capuz pericoronário, lembra que eu falei para vocês, existe as células epiteliais ali do resto, né, do epitélio reduzido do esmalte, elas têm capacidade de produzir algumas citocinas. Essas citocinas podem levar, né, a estímulo de formação ou de osteoclasto ou de dentinoclasto, né? A gente tem também a questão do dentinoclasto, que podem levar à reabsorção. Tá? Então, na verdade, a culpa não seria bem assim do dente, né? Vamos colocar dessa forma. Seria o quê? O capuz pericoronário que está querendo formar um cisto dentígeno, e esse leva à reabsorção, pode levar à reabsorção radicular. Então, ponto. Vamos pensar. Por que tem vários pacientes que não extraem terceiro molar, não extraem canino incluso, aquele canino está lá no meio do palato? É difícil acesso, né? Quando vocês vão extrair, vocês vão ver que dá para extrair, mas é chatinho de tirar aquele dente. Então, por que tem pessoas que não tiram extranumerário, por exemplo, está lá perto da fossa palatina, né? Pteromaxilar? Por que não se extrai esses dentes? São dentes de difícil acesso e mantém-se uma vida inteira sem nenhuma alteração. Né? O que se diz hoje em dia, o que a gente pode pensar, na verdade, é o seguinte: bom, eu tenho um terceiro molar, ele está incluso, né? Vamos dizer isso aqui, ele está incluso. Ele não vai nascer porque ele já está com a risogênese completa. Ele não vai nascer. Ele não vai movimentar, não tem mais capacidade de movimentação.
para ir romper a cavidade bucal. Qual que é a situação? Eu extraio ou não extraio? Por que você indica a extração? Tem um motivo muito plausível de você indicar a extração. Primeiro e grande motivo plausível para você indicar a extração é que esse dente pode ser um dente que você não tenha controle ao longo da vida do paciente. Então, nem sempre o paciente vai tirar uma radiografia panorâmica para controlar o que é a formação de um cisto dentígeno ou de um queratocisto que pode advir desse dente. Existem vários casos de queratocisto, né, que vão aqui tomar conta do ramo ascendente da mandíbula, apesar de que não tem, eles falam que não tem associação, né, mas que podem formar, né, não é um cisto dentígeno, mas que pode ter, de certa forma, alguma associação. Então, a formação de cisto dentígeno, ou de um cisto dentígeno, seja ele qual for, ou de um queratocisto, a gente não tem esse controle, né, deste paciente. Então, a indicação para a exodontia é essa, porque eu não vou ter controle deste paciente. Muitas vezes também eu preciso fazer movimentações ortodônticas, aí é diferente, a situação muda um pouquinho. Eu preciso fazer movimentações ortodônticas em que esse molar pode, de alguma forma, encostar nesse terceiro molar aqui, e aí sim causar reabsorção. Entendeu? Então, tem indicação para extração? Sim. Na maioria dos casos você indica extração? Sim. Na verdade, eu indico todos. Né? A não ser que seja um dente que esteja aqui no canal, né, mandibular, que não tem referência nenhuma, que seja realmente uma cirurgia de risco. Né? Se não é, a gente indica exodontia, mas pelo fato de eu não ter o controle desse paciente, tal qual eu teria o controle de um paciente que fosse, por exemplo, de um canino incluso ou de algum outro dente, que é mais fácil, são radiografias mais acessíveis, que a gente tira com mais frequência, ok? Então, fica nesse quesito, a questão da indicação, tá? Mas a literatura também ela é controversa em indicar ou não indicar, né? Vocês vão ver isso muito bem, né? E vocês não precisam ficar aí, né, com receio, eu não indico, não. Se vocês acham que tem condição de remoção, vamos sair, né? Há situações aí realmente que são situações mais limítrofes, como esse caso aqui, em que realmente deve ser indicada a extração. Por quê? Porque é um dente que tem uma relação muito forte com a coroa do segundo molar, em que pode haver aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, não vou falar para vocês se está incluso ou se não está incluso, vocês que vão me dizer, né? O ideal é o exame clínico, mas pela radiografia a gente já tem uma ideia. Então, há uma relação muito estreita aqui com o segundo molar, que pode levar aqui uma impactação de biofilme e levar uma lesão de cárie aqui extensa para esse molar. Né? E perder, inclusive, tecido duro, osso, para esse segundo molar. Então, são situações diferentes. Então, se o dente é semi-incluso, né, ele tem uma relação, uma probabilidade de causar uma perismantite constante, né, até um abscesso, formação de abscesso, a pericoronarite constante, formação de abscesso. Então, a gente realmente indica exodontia. Mas os dentes totalmente inclusos, aí tem a questão de vocês ponderarem com relação a isso, tá? Então, vamos lá, já que surgiu o assunto aí, né, sobre esse siso aí de baixo, né, o 38, né, eu quero que vocês me digam, né, não vou falar, a gente não tem o exame clínico dele, tá, mas eu quero que vocês ponderem aí para mim, por favor. Esse dente aí, ele está incluso ou não está incluso? Meu modo de ver, professor Rubens, ele está incluso. Incluso por quê? Ele está incluso subgengival. Submucoso. Submucoso. Okay. Não é? Eu acho que, inclusive, o de cima também está incluso. O de cima também. O de cima é mais fácil de ver, né? Todos os dois, porque você consegue ver, aonde você colocou a seta aí, você consegue ver o contorno da gengiva tampando, da mucosa tampando aí, cobrindo ele. Exatamente, né? E o 38 está totalmente horizontal, né? Todos os dois estão inclusos. O 38 está horizontal. Realmente, você pode ver aqui uma mancha, a gente não pode dizer isso com certeza, né? A gente vai fechar isso no exame clínico, na verdade, só o exame clínico pode falar, mas isso já dá uma indicação para a gente da posição dele sobre mucosa ou se tem algum tecido duro em cima dele ou não. Tá? E também, professor, a gente pode observar que a ponta da cúspide do dente 27,
ó, 37, ela está para cima da coroa do outro, um pouquinho, ligeiramente para cima. Obviamente que tem uma distorção da imagem, mas a gente percebe que, mesmo que estivesse rente, eu acredito que na posição que ele está para baixo da mucosa. Ok. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Quero que vocês acessem o Jambox, tá? Eu vou passar aqui já o... Não, acho que vocês não precisam acessar o Jambox, não. Para ser bem sincero, acho que vocês podem acompanhar comigo aí. Vocês já estão vendo a imagem, não estão? Sim. Beleza. Não precisa não, né? Vamos trabalhar aqui. Eu trabalho no meu frame aqui, minha tela, e vocês vão me acompanhando aí, né? Vão me acompanhando aí, né? Eu quero, de antemão, agradecer a todos vocês pela montagem dos planos de tratamento, né? Ficou muito bem organizado, muito bonito. Eu usei como exemplo, tá? Obviamente, sem citar vocês, mas eu usei como exemplo vários desses planos de tratamento para outros alunos, né? Ficou muito bacana. Eu agradeço a vocês pelo empenho, tá? Agradeço a todos vocês pelo empenho, mas eu quero discutir alguns pontos aí que eu andei lendo aqui, né? Todos estão muito bem montados, né? Mas alguns pontos aí eu gostaria realmente aí de comentar com vocês a respeito aí do plano de tratamento para esse dente, tá? Então, a primeira coisa aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito aí da classificação desse dente, né? Por que a classificação é importante, gente? Porque a classificação, ela tem uma importância pelo fato de que você definir o seu tratamento, o tipo de cirurgia que vocês vão fazer, né? Isso é de fundamental importância, né? Então, a classificação de Pell e Gregory tem essa função aí de facilitar a nossa vida, de a gente saber como que vai ser aí nosso trabalho na hora de fazer a remoção desse dente, ok? Dependendo da posição dele, a gente vai fazer osteotomia, dependendo da posição, nós vamos fazer odontosecção, dependendo da posição, a gente vai fazer odontosecção e osteotomia, né? Então, tem uma série de fatores aí que são importantes aí para a gente levar em consideração, tá, ok? Então, vamos pensar aqui nesse de cima aí, né? Vamos pensar nesse de cima. A classificação desse daqui, de acordo com o Pell e Gregory, né? Vamos lá, vamos retornar aí aos trabalhos de vocês, né? Trabalho de vocês. Então, vários aí citaram, né? A classificação do 28 como classe, né? Por exemplo, aqui da Renata e da Camila, e daqui como classe C vestibular, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos pensar por que classe C vestibular. Aí você poderia me falar aí, uma de vocês duas, Renata ou a Camila, poderiam falar aí para a gente aí por que da classificação classe C? Talvez elas não estejam conseguindo colocar o áudio. Alguém gostaria de falar aí por que da classificação C? Para esse 28? Porque nos dentes superiores, obviamente, a gente não tem ramo da mandíbula. Né? Isso. A classe, a letra, ela está relacionada à posição em relação ao plano oclusal e à linha cervical. Né? E, no caso, os números 1, 2 e 3 estão relacionados à associação do dente com o ramo da mandíbula. Então, obviamente, superior não tem classificação 1, 2, 3. É isso que você está entendendo? Perfeito, exatamente. Então, ótimo. Isso mesmo, tá? Eu queria que vocês acessassem o Jamboard aí para vocês desenharem, mas não tem essa necessidade. Eu desenho para vocês. Então, olha só, vamos pensar aqui, ó. Então, aqui está a linha, né? Ó, linha cervical, correto? E aqui a linha oclusal. Então, a gente vê que está logo bem abaixo aí da linha cervical. Então, essa, de acordo com a classificação, a classificação C, né? Uma posição C, né? Uma posição C, que significa o quê? Ele está abaixo aí, né? Abaixo da linha amelocementária ou cervical do dente 27. Isso nos diz muito, pessoal, que a gente vai ter que ter um acesso muito mais apical para a remoção desse dente, né? Então, provavelmente teremos que tirar aqui tecido mole, tá? Tecido mole para ter acesso, né? E muitas vezes um retalho um pouquinho mais estendido, né? Um retalho estendido, em envelope estendido, ou mesmo retalho em L, né? Com relaxante,
para que a gente possa ter o acesso lá, né, um acesso bem apical desse dente, tá? Então, isso aí tem essa importância aí para o nosso retalho e possivelmente tirar algum tecido duro. Pensado que, né, o superior geralmente não precisa tirar o osso, não, tá? Geralmente o superior é mais tranquilinho, a gente só coloca a alavanca aqui nessa posição aqui e ele sai que é igual manteiga, tá? Professor, ele vai sair aí pela vestibular? Ele sai em direção da vestibular e distal. Ele vem nessa posição aqui, ó, para distal e para vestibular. Tá? Entendi. Mas eu não, muitos de vocês aí colocaram que a posição dele é vestibular. Deixa eu apagar aqui. Muitos de vocês aí colocaram que a posição dele é vestibular e na verdade, né, radiograficamente não dá para a gente saber se a posição é vestibular, não. Ele pode estar tanto com a coroa para vestibular quanto com a coroa para palatina, tá? Tem uns doidão que vai pro palato, viu, gente? Tem uns doidão que vão pro palato. É mais difícil. Geralmente Professor, fica vestibularizado, mas tem uns doidão que vão pro palato. Professor, a questão, eu e a Stephanie, que é minha dupla, nós colocamos que ele é para vestibular. Porque eu deduzi, isso aí é uma analogia minha, junto com ela, nós deduzimos que ele, você tendo um palato posterior a ele aí, você olhando anterior posterior, você vai ter o palato como anteparo para que ele virasse para o palato, ao invés da vestibular. Por isso que nós deduzimos que ele estaria posicionado para vestibular. Isso aí procede? Não, na verdade não. Tá? Eu vou dizer para você que 99% deles ficam para vestibular, a coroa fica para vestibular, tá ok? 99% fica coroa para vestibular ou fica em posição reta com relação ao segundo molar. Nós já extraí um bocado de dente voltado para o palato também. Tá? Então a gente tem que tomar um certo critério, a gente vai pensar nisso aí na questão dele estar vestibular ou não, né? Se a gente tirasse uma radiografia oclusal ou então no momento de abrir, ok? Então a gente vai só colocar aí, né? Qual que é a classificação dele? Posição C, tá? Tudo bem? Perfeito. Ok. E o inferior aí, pessoal, então, eu vou ajudar vocês aí também, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar uma cervical aqui, vou desenhar uma oclusal aqui, né? E vou desenhar um ramo aqui, ó. Então, como é que vocês colocariam essa classificação? Vamos voltar lá, né? Voltar lá. Então, vários de vocês aí colocou a posição C, vestibular. Vamos só tirar o vestibular, né? Porque nós estamos só avaliando radiograficamente, né? Então, vários de vocês aí colocou o quê? Posição C, né? Posição C. Classificação, qual classificação? Classe 2, né? A gente vê aí vários de vocês colocando classificação 2, tá? Então, quem pode aí me relatar isso daí com relação à posição do dente? Né? Aqui, ó. Teve um B, né? Algumas pessoas colocaram B, tá? Ó, outro B, né? 2B. Vamos pensar lá. C, né? Eu acho que classe 2, eu acho que está bem claro, né, para todos vocês, porque parte do dente está no ramo da mandíbula, né? Eu acho que isso aí a gente não vai entrar muito em discussão, não. Eu acho que realmente a maioria de vocês aí vai concordar que é uma classe 2, né? Uma classificação 2, não repete que nós vamos ter que tirar um bocado de osso, né? Tem que fazer um pouquinho de osteotomia. Agora, com relação à posição dele, se é uma posição A, B ou C, ficou muito na dúvida entre B e C. O que vocês podem me falar aí? Olha, eu coloquei B porque eu achei que já teve o rompimento da gengiva. Ele não está totalmente dentro do... eu acredito que ele não está totalmente abaixo da linha óssea para ser uma classe 3. Então, por isso que eu coloquei A2, porque já está... Porque para mim já houve esse rompimento. Isso. E ele tá. Vocês acham que ele não está no nível aí no nível da oclusal, não? Está um pouquinho abaixo do nível. Vocês colocaram B. Está um pouquinho. Tem uma cúspide dele lá, se deve ter a distal, né? Está um pouquinho paralela à cúspide do segundo molar aí, se for analisar, se não tiver distorção nenhuma. Eu tinha achado que era B, mas agora que você fez a linha aí, fez o desenho, agora eu tô achando que é A.
Vamos ficar aqui, eu concordo com vocês que é meio duvidoso aí, eu ficaria, na verdade, com a B, tá? Eu não colocaria C, porque C a gente precisaria estar com a borda dele, pessoal, é bem cervical aqui, né? A gente precisaria estar com borda. Teria que ter uma diferença para ter, né? Ele estaria aqui, a coroa estaria aqui, né? E realmente, um dente de classificação C, um C é casca grossa, né? Vamos dizer assim, o C é o casca grossa da casca grossa, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o segundo molar. Então, eu ficaria aí na classificação da maioria aí, que é 2B, tá? Não colocaria A, né? Colocaria A porque ele tem, boa parte dele está infraóssea aqui, então pode ser uma distorção da radiografia, tá? Então, eu imagino que ele não esteja aí no nível do segundo molar, né? Imagino que ele esteja um pouquinho abaixo, tá? Então, eu colocaria ele mais como classificação 2 aí, a posição B, tendenciando para a posição C, tá? Tendenciando para a posição C, porque isso aqui pode atrapalhar a gente, muitas vezes, na verdade, a cúspide pode estar aqui, né? Na realidade, lá quando abrir, pode ser que a cúspide esteja aqui. Então, classificação 2 com a posição B, quase C, tá? Então, o que nos indica aí, né? O que nos indica? Vamos primeiro aí, né, na verdade, para a questão, né, da questão do preparo do paciente, né, eu não vou entrar no mérito agora da questão da medicação, vou deixar para daqui a pouquinho, que a gente vai discutir aí para o finalzinho, tá, que a gente tem mais uns 20, uns 30 minutos aí para a gente discutir, então nós vamos deixar mais para o final a questão da medicação, mas eu quero ver com vocês aí, né, a parte de anestesiologia, né, preparo do paciente, anestesiologia, né, então, anestesia, olha lá, vamos lá, por 28, né, 28, olha, anestesia, nervo alveolar superior posterior, né, e aqui, nervo alveolar inferior posterior, bucal lingual, né, ok, vamos lá. Opa, pessoal, desculpa, acho que eu fiz uma caquinha agora. Apertei o botão errado. Vou voltar aqui, que aqui eu coloco. Estão vendo como é que minha internet aí tá na base da manivela, né? Deixa eu reclamar, não. Então, olha só. Então, nós temos anestesia aí, né? Que foi... Deixa eu dar um stop aqui e atualizar, hein? Então, anestesia aí, né? Que falou posterior, né? Então, primeiro caso aí. Bom, tá demorando lá? Vamos pensar aqui. Pessoal, a gente tá vendo aí, olha, o alveolar superior posterior é uma anestesia que vai realmente bem posterior. A gente pode pensar aí numa anestesia relacionada aí mais infiltrativa, né? Deixa eu ver aqui. A gente estava aqui, isso. Agora eu voltei certo aqui ao esquema. Então vamos lá, anestesia, medicação, esse aqui não tem anestesia, não, a gente tem que anestesiar, né? Aqui, ó, técnica anestésica, alveolar inferior, com bucal lingual, lidocaína, 2% com vaso, né? A gente tem que lembrar aí qual vaso. Anestésico alveolar superior posterior, né? Infraperióstea, palatino. Ah, bom, já apareceu palatino, eu fiquei assustado. A gente não pode esquecer do céu da boca, não, né? Falar também tem que ser anestesiado. Tá? Ô, gente, não é possível que eu fiz isso errado de novo. Então, vamos aqui pro... Eu fiz bem errado de novo. Vamos aqui, ó. Então, olha só. Para esse posterior aqui, ó, o 28. Técnica anestésica. Vamos usar o alveolar, tá? O alveolar. Na região infiltrativa, não adianta de dar muito posterior, tá? A gente tem que anestesiar próximo do local para diminuir o sangramento também, tá ok? E, às vezes, a gente vai fazer um retalho aqui, e muitas vezes a gente precisa estender aqui, não é só alveolar posterior, não. Às vezes eu tenho que vir aqui até no infraorbitário, dependendo da situação. Então, vamos pensar aqui numa infiltrativa, tá? Nessa região, para que a gente possa fazer um bloqueio eficiente.
E pensar também lá no palatino, tá? O forame palatino maior também tem que ser anestesiado para a gente anestesiar o nervo palatino, tá? Porque, obviamente, com a cirurgia, a gente vai envolver lá o palato também, ok? E no inferior, vocês podem fazer a técnica direto, né? Ou a técnica direta para anestesiar o alveolar inferior, tá? Não tem alveolar inferior posterior não, tá, pessoal? Para alveolar inferior, junto com o lingual, e ainda dar uma segunda anestesia na região aqui do bucal, tá? É importante isso também, porque se a gente anestesiar só o alveolar inferior, muitas vezes a gente tem que fazer um retalho aqui, o sangramento vai ser muito grande, então a gente tem que dar um pouquinho da infiltrativa local ali também, para diminuir um pouco o sangramento. O bucal ajuda bastante nisso daí, tá? Bastante nisso daí, pra gente fazer. Então, qual anestésico aí, né? Lidocaína, né? 2%, 1 para 100 mil de adrenalina, né? Anestésico de escolha, a não ser que tenha alguma restrição, e aí vocês já sabem toda a restrição lá que é pertinente aí nessa situação. Posso usar articaína aí, pessoal? Posso usar articaína aí? Acho que pode, porque é um anestésico de longa duração, né? A pessoa. É um anestésico que tem uma duração boa, né? A vantagem da articaína é outra, que ela é bem lipofílica, né? Então ela tem uma boa associação aí com os tecidos, né? A durabilidade dela excede, mas nem tanto assim também, igual a lidocaína bem dada, né? Com o anestésico correto. Mas qual que é o problema que eu não poderia, Alexandre? Eu não colocaria articaína, não. Por que eu não poderia? A gente não poderia colocar articaína nessa situação aí do 38. Vamos lá, você tem que montar o portfólio de vocês. Se aparecer um caso lá e tiver só articaína. O que a gente faz? A gente opera ou não opera? Não, se tiver só articaína na clínica, sim. Mas o porquê não usar, só se a pessoa tivesse, não tenho certeza, só se ela tivesse pressão alta ou algum problema de saúde? Não. O que acontece com a articaína, pessoal, é que a articaína, né, não é provado ainda, mas tem tido muita associação com parestesia do alveolar inferior. Né? Então, a gente tem que tomar um certo critério para usar articaína para alveolar inferior. Então, a gente usa articaína, né, para superior. Você pode usar articaína na vestibular que vai anestesiar o palato, tranquilamente. Tá? Eles falam que não, mas clinicamente a gente vê isso. Você usa na vestibular no superior e às vezes até no inferior e anestesia do vestibular para o palato. Tá? Isso é fato, ok? Então, mas para o alveolar inferior a gente tem que tomar um certo critério para anestesiar e não causar uma parestesia. Tá? Cirurgias de grande porte, cirurgias de grande porte, como protocolo, pode ser usada a articaína, então? Pode, claro, desde que não anestesia o alveolar inferior. Então, a articaína, ela pode causar parestesia do alveolar inferior? Pode, tá? Tem associação. Vários trabalhos falando que tem associação. Não sabe nem por que não, mas tem associação. Tá? Professor, geralmente a lidocaína é mais segura, né? A Lido é mais segura. A Lido é o de escolha para todos, tá? Lido com adrenalina, né? Mas aí tem a MEP também, né? A MEP a gente tem alguns, né? Não tem nada investigado, mas o anestésico de escolha é a Lido 1 para 100. Para todos. Tá. Obrigada. Pode ser alguns, né? Por exemplo, a Lido com adrenalina não pode, por exemplo, para asmáticos. Você deve evitar para asmático, né? Por quê? Porque todo adrenético, né? O vasoconstritor adrenético, né? Ele pode causar alergia, né? A gente tem que tomar cuidado com a pilocaína por causa da meta-hemoglobinemia, mas a pilocaína com a feliprecina, ela é interessante para pacientes que são cardiopatas, diabéticos, na verdade, que são alérgicos, tá bom? Beleza? Tá bom, obrigado. Tranquilo. Então, vamos lá. Retalho. Agora eu fiz retalho aí de vocês aí. Retalho, qual retalho que eu faria aí, pessoal?
para o superior primeiro. Então, vamos lá. Vamos tentar ver aqui, ó. Incisão em envelope na altura do ápice do segundo molar. Altura do ápice do segundo molar, né? Vamos lá. Envelope na altura do ápice do segundo molar. Esse aqui ficou pequenininho. Vou tentar achar aqui. Ajuda aí, Lucas. Onde é que está a sua incisão? Peraí que eu vou olhar aqui. Anestesia, elemento. Eles não, tá aqui para trás. Nossa, Deus. Incisão. Você está aberto com o meu ou com o seu? Aqui, ó. Aqui, ó. Na 4. Tá embaixo do rosinha aí, ó. Isso. Embaixo do rosa. Vou aumentar um pouquinho, viu, gente? Dá licença. Vamos lá. Então, anestesia, né? Após verificação de incisão com lâminas, detalhe envelope sem relaxante, região superior e com relaxante inferior. Ok? Não especificou, mas está aí. Com ou sem relaxante. Incisão em envelope. Incisão em envelope. Ok. Olha, pessoal, esse aqui não tem incisão, né? Esse aqui, que é esse caso aqui, não, é o meu mesmo. Professor. Oi? Nesse caso... Epinefrina aqui, pessoal, olha só, vou só fazer um adendo aqui, tá? A epinefrina, a gente toma um certo cuidado com a epinefrina, porque a epinefrina, ela causa muito mais hipertensão que a adrenalina, tá? Eu falei errado, é norepinefrina, tá certo. Desculpa, o professor falou besteira aí. Esquece. A epinefrina é adrenalina. Quem quer falar aí, por favor? Nesse caso, seria uma incisão relaxante, poderia ser na mesial do segundo molar e outra relaxante na tuberosidade distal do segundo molar? Quem tá falando? Desculpa. Eu, Thaís. Oi, Thaís, tudo jóia? Tudo bem. Beleza. Para o superior, nem sempre a gente faz relaxante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, primeiro, a relaxante não pode ser lá no ápice, tá? A relaxante tem que ser ao nível cervical, tá? Então, tá aqui a gengiva, a relaxante vem na parte distal do molar, distal, mais voltado para o vestibular, tá ok? Mais voltado para o vestibular, e segue aí, ó, em forma de envelope, pelo molar até o primeiro, tá? Muitas vezes, só de você chegar até aqui, a mesial do primeiro molar, você já tem acesso. Se é muito profundo um caso como esse, ô Thaís, eu não faço relaxante aqui atrás, não precisa, até porque é difícil suturar aqui atrás, tá? Não há essa necessidade. Eu vou fazer um relaxante, ó, ou na mesial aqui do molar, tá? Nessa configuração em que vocês vão preservar a papila, tá? Ou vocês podem fazer igual fazem para o inferior. Chega aqui no distal, abre assim. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? No desenho da incisão? Ô, professor, eu tenho uma dúvida em relação à incisão. Tem algum sentido para eu começar a fazer ela? Eu faço antero posterior, posterior anterior ou tanto faz? Você vai começar pela incisão principal, a incisão primária. A relaxante é secundária. Entendi. Tá? Beleza? Se você faz essa primeira relaxante, o tecido não tem firmeza para você fazer a incisão dele na primária. Então, a relaxante é sempre secundária. Eu falo porque, igual quando você faz uma incisão envelope na arcada inferior, para tirar o siso, você tem um prolongamento distal, né? Você faz uma incisão sulcular e o prolongamento distal. Esse prolongamento, tem alguma direção para eu fazer ou tanto faz? Não, o ideal é você fazer de mesial para distal. Mesial para distal, beleza. Isso. Ok? Valeu. Beleza. E a relaxante é sempre secundária, tá? Joia. Então, vocês podem fazer ou dessa forma, que você vai estender aí para... Ou que você já pega distal e já faz ela aberta, você, na verdade, vai levantar esse retalho aqui, ó. E aí você tem acesso ao tecido duro e ao osso para você trabalhar o dente, tá? Inferior, a mesma coisa, né? Nessa situação, vocês podem vir
né? A incisão ela vai, né, seguindo o ramo ascendente da mandíbula, a linha oblíqua externa, já mostrei isso para vocês, não já? Imagino que sim. E nós fizemos uma vez em porco, não foi? Sim. Isso é nessa configuração aqui, ó. Ou vocês podem se estender na cervical do molar e fazer envelope até o primeiro molar, só envelope, sem relaxante, né? Se vocês fizerem envelope, ela vai abrir. Envelope significa o quê? Eu sempre estendo 1 a 2 dentes após o sítio que eu quero trabalhar, tá? Por isso chama envelope, igual uma carta de correio. Eu não preciso de relaxante, então posso estender envelope, é isso, tá? Eu posso estender uma incisão primária com a relaxante, uma relaxante aqui ou uma relaxante aqui, tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Fechado. Né? Vai depender da posição. Por exemplo, esse molar aqui está muito fundo, tá? Olha só, seria de bom tom eu abrir uma relaxante para que eu tenha acesso a ele todo, né? Se eu abrir só o envelope aqui, pode ser que eu não tenha acesso com o meu instrumental aonde eu preciso alavancar o dente. Então eu opto já de cara por uma relaxante, porque ele está numa posição C, é uma posição difícil, né? Uma posição bem apical lá no dente, tá? Então eu faço uma relaxante aqui. Eu não faço a relaxante mucosa, tá, pessoal? Essa relaxante mucosa, ela só é feita, só existe um tipo de cirurgia que eu vou fazer essa incisão. Quando eu tiver que trabalhar no seio maxilar, ou quando tiver que fazer a psectomia. Tá? Beleza pura? Sim. Se eu fizer relaxante, se eu fizer uma incisão aqui na altura do ápice, eu não consigo tirar o dente. O dente tem que sair nessa posição aqui. Mas a incisão de Newman, a relaxante, ela passa da linha gengival, né, professor? Para dar passa. Para você conseguir mexer o retalho, tá? Ela tem que chegar a linha, pelo menos chegar até a linha mucogengival, para que o retalho consiga ser movimentado. Uhum. Beleza. Tudo bem? Beleza. Ok. Léo, Oi. Só fugir do assunto um pouquinho, vai ter possibilidade que diz que tem faculdade que está fazendo avaliações e pelas videoaulas está acontecendo provas online. Tem possibilidade de acontecer isso com a gente? A gente não ter aula prática? Não estou sabendo de nada disso, Indiara, né? Sim, sim. Não, isso aí não nos cabe, tá? Se a gente souber de alguma coisa, a gente vai posicionar para vocês. Ok? Isso cabe à coordenação. Mas, por enquanto, é avaliação só depois que a gente tiver a prática, da mesma forma que está na... Eu volto a repetir para você, Andiara. Eu não tenho nenhum posicionamento, só coordenação acadêmica. Sim, sim. Obrigada. Ok? Ô, Andiara, desculpa aí, tá, Léo? Assim que a gente tiver algum posicionamento, a gente vai avisar, podem ficar tranquilos, tá? Ah, tá, Monize, né? Isso. Obrigado, Monize. Tá. Então, pessoal, tá aí as incisões, né? A gente falou da anestesia, a preparação anterior, obviamente, tem que ser feita a desinfecção, né? A asepsia do paciente, tanto da face quanto do lado local onde vai ser operado. Obviamente, qual que é aí nosso antisséptico de escolha? O álcool 70? Clorexidina 2% do cheiro. Clorexidina 0,12%, né? A forma de deixo, né? O álcool 70 deixa só para o coronga. Então, está aí dito, né? Então, e vejam bem, agora o segundo passo, para esse dente de cima, vejam bem, para esse dente superior, eu preciso fazer osteotomia. Vamos ver lá, vamos conferir o que vocês falaram, essa é a minha pergunta. Né? Teria osteotomia, então eu faria o quê? Uma incisão com a 15C, né? Obviamente vocês colocaram, aí eu descolar o periósteo totalmente, né? É um retalho total, ok? Vamos ver lá. Oi? Pós-operatório, sutura, sepsia, incisão retalho, descolamento com molde, perfeito. Ok. Aqui você está falando 38, né? Que eu quero ver 28.
Osteotomia, Então aí vamos, aqui tá colocando osteotomia, zecria, né? Vamos lá ver. Deslocamento, qual que é o 28 daqui? Alavanca, ok. Joia. Beleza. Bom, de uma forma geral, pessoal, vou voltar lá. Foi mais ou menos isso que eu vi. Olha só. A questão é o seguinte. Para o superior, há necessidade de fazer osteotomia ou odontosecção? Acho que não. Eu acho que não. Geralmente não há necessidade, tá, pessoal? Geralmente é só adaptação da alavanca nessa posição mesial, tá? Entre o segundo molar e o primeiro molar, ou no máximo você pode fazer uma pequena osteotomia aqui, olha, na região vestibular, para que a alavanca tenha um melhor acesso, e alavancar que o dente sai nessa posição, tá, ok? O dente sai ocluso distalizado, tá? Inclinando com a coroa voltada para a distal e a raiz passando lateralmente a esse dente. Geralmente é assim que sai, ou quando ele sai reto, né? Ou quando muito ele sai reto, tá? Então, geralmente sai com a coroa voltada para a distal. E, obviamente, a sindesmotomia, né? Separação do tecido do dente é muito importante, tá? Muito importante. Elevação do retalho total com molde e aqui a alavanca, tá ok? E para o inferior, né? Para o inferior aí, ok? Para o inferior a gente vai trabalhar, né, como a maioria de vocês colocaram, tá, e foi muito bem montado, você agradou bem a gente, a maioria colocou que é o quê? É trabalhar com uma osteotomia, né, remoção desse tecido duro, tanto na distal quanto na vestibular, viu, gente? É muito importante vocês terem a ideia que a remoção de osso vestibular é fundamental para o terceiro molar inferior, tá? Para o terceiro molar inferior. Ele não luxa. Esse dente luxa. O inferior não luxa, tá? Então, vocês têm que remover o que trava ele, que é o osso distal, remover o osso vestibular e, nessa situação, uma odontosecção com zecria. Então, remoção lá 702, 704 do osso, né? E pode fazer odontosecção também com a 702, 704 ou com a zecria, tá? Então, remoção de osso distal, remoção de osso vestibular e a odontosecção com a zecria, ok? A partir do momento que fez a odontosecção, nem sempre vocês vão com a odontosecção até o final. Chega mais ou menos aqui, insere a alavanca e acaba de fazer a fratura da separação da coroa para a raiz, tá? Vocês vão alavancar pela vestibular e mesial essa coroa, a coroa vai sair, ok? E vai sobrar a raiz para que vocês possam jogá-la para o mesial e ela sai inteira, ok? Procedimento simples, tá? Que vocês vão fazer. Muitas vezes é mais fácil que tirar um premolar, viu, gente? Pode acreditar em mim. Muitas vezes é mais fácil, mais seguro você tirar um premolar, tá? Vocês verão. A pergunta que eu quero finalizar agora é o seguinte, que é o que, assim, a técnica vocês já têm, vocês já sabem, né? Falta praticar, mas a indicação vocês já sabem, o portfólio vocês já sabem montar. Eu quero saber a medicação desse paciente. Tá? A medicação é pré ou pós-operatória para esse paciente? Usa-se analgésico, usa-se anti-inflamatório, não hormonal, usa-se corticoide, usa-se antibiótico terapia. Tá? Se for terapia antibiótica, qual? Profilática ou terapia completa, né? Então, essa que é a grande questão, né? Nós já conversamos sobre isso e eu quero deixar isso bem claro para vocês, né? Que vai depender muito aí, ó, da posição do dente, né? Então, vamos lá ver aqui, ó. Então, vamos começar daqui para essas meninas. Então, olha lá. Qual a medicação? Vamos usar. Então, paracetamol 500, em caso de dor, né? 8 horas. Ok? Só paracetamol. Muito bom. Ô, professor. Não. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Se não for, se não devo responder agora, não tem problema. Eu não sei também o fundo científico, mas eu já li em algum lugar que geralmente a odontosecção ela não é feita na lingual, geralmente é vestibular. Isso. Por que ela não pode ser feita na lingual? Tem?
Não, mas odontosecção você vai de vestibular, na verdade você começa em vestibular e vai para lingual. Mas como você vai dividir o dente, você tem que ir até lingual, entendeu? Você não começa pelo lingual, na verdade você não deve ter ouvido falar, nem odontosecção, não. É osteotomia, né? É osteotomia, desculpa. Falei a palavra errada. É osteotomia, isso mesmo. Ela é feita só no vestibular, né? E distal e tal. Não é recomendada na lingual, é isso mesmo? A gente não faz osteotomia na lingual, tá? Porque você pode atingir estruturas que são estruturas que são delicadas, né? Ali tem inserção muscular, ali tem a glândula submandibular, e ali próximo, né? E ali próximo também passa o nervo lingual, tá? Então a gente pode, aí, sem querer, a gente pode romper o nervo lingual com a broca, tá? Então a gente só faz a osteotomia distal e osteotomia vestibular, tá? Não é só de siso, não, é de qualquer elemento, né? Ou só siso? Não. Tem dente que dá para você fazer. Tem dente que você tem que fazer osteotomia lingual ou palatino, tá? Dependendo do dente. Você vai tirar um canino, você tem que fazer osteotomia palatino. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Tá, obrigada, viu? Eu só não falei da sutura, né? Eu vi aqui sutura, olha só. A sutura do superior, né? Se for retalho, obviamente tem que fechar. Se for um retalho com relaxante, a gente tem que fechar relaxante, tudo bem? Tem que fechar relaxante e podemos dar pontos simples ou em X. O inferior, como a incisão ela é reta, não é ponto em X. Ou é ponto, ou é sutura, né? São suturas simples contínua ou sutura simples descontínua, tá ok? Então pensar aí, né? A gente vai dar sutura simples contínua, então um ponto lá, um ponto cá, um ponto lá, um ponto cá, ou contínua ou simples, tá? O superior, né? O superior pode ser dado X, mas geralmente a gente dá também suturas simples, tá? 2, 3 suturas simples, e aqui embaixo 3, 4 suturas simples, mais as relaxantes quando houver necessidade, tá? Então, a questão da medicação, pessoal, é o seguinte, vai depender muito se o dente está incluso ou não. Se é um dente incluso, né, o que tem se comentado muito hoje em dia é não lançar a mão do antibiótico, não tem necessidade, é um dente que está incluso, né, então ele está aí no ambiente estéreo e a gente aí acredita, né, que todos os instrumentais, tudo que a gente vai utilizar, esteja estéreo também. A não ser que haja uma manipulação muito grande do tecido, no tecido do osso, tá? Em alguns casos vai demorar muito, uma cirurgia muito demorada, 1h30, 2 horas. Aí a gente pode pensar, né, numa terapia antibiótica, porque vocês manipularam muito o tecido. Então, quer dizer, causou uma bacteremia muito grande, tanto local quanto sistêmica. Tudo bem? Mas se é um dente incluso, não se usa antibiótico. O que se faz hoje em dia é dar uma carga de anti-inflamatório, um corticoide, tá? É uma carga alta de corticoide, né? 2 horas antes, mais ou menos, um dia antes, né? É muito bom de usar corticoide muito próximo da cirurgia, tá? Para evitar o sangramento. Então, a gente dá uma carga de corticoide, tá? Para que esse paciente tenha o mínimo de processo inflamatório inicial, porque o processo inflamatório ele também é importante, né? E o corticoide pós-operatório, né? Se você segue pós-operatório, só se houver muita manipulação de tecido também. Se não houver essa manipulação tecidual muito grande, aí você pode descontinuar esse corticoide, usar 1 ou 2 dias do anti-inflamatório não hormonal e o analgésico, caso haja necessidade, né? Qual corticoide, professor? Aí tem uma gama de corticoides, né? Dexametasona, isso, o prednisolona, então vários corticoides, aí você faz a escolha daquele que melhor lhe convir, mas dando uma dose alta, né? Uma dose grande, uma dose só grande, tá? Que é preventiva, e depois você descontinua ele, porque a gente precisa do processo inflamatório. Então, se você barra a inflamação inicial, né, aquela curva de inflamação vai ter, é igual o coronavírus, né, que tem aquele pico alto, aquele pico de inflamação. Se você tomou anti-inflamatório antes, você tem inflamação, mas um pico mais controlado, tá? Corticoide, caso haja necessidade, também, se vocês forem ver, o paciente vai inchar muito, tá? E o antibiótico poderia ser pensado num caso de contaminação, tá? Se a gente vê que há um capuz pericoronário contaminando, né, que possa contaminar aí, esteja contaminando, eu posso dar um antibiótico preventivo, tá? Um antibiótico para evitar bacteremia, tá bom? Beleza? Pós-cirúrgico, né, professor?
pré-cirúrgico. Pré-operatório. Pré-operatório. Seria o quê? Um dia antes? Não, pode ser 2 horas antes. Tá? 2 só horas. aquela. Isso, dá uma carga aí de 2 gramas, né? De 2 gramas de amoxicilina para você evitar a bacteremia. Não é porque o paciente tem problema sistêmico, não. É evitar a bacteremia mesmo, tá? Ok? Se for estender o mínimo possível. 3 dias, mais ou menos, com a azitromicina. A gente pensar na azitromicina aí, estender 3 dias, o mínimo possível de antibiótico. Tá bom? Beleza, pessoal? Analgésica aí, vocês ficam a escolha aí, tá? Analgésica antidipirona, 500 miligramas. Paracetamol, 500 miligramas. Dipirona, 1 grama. Paracetamol, 750 gramas. Depende, né? Cada um tem um limiar de 2. Você vai ter que conhecer o seu paciente antes, perguntar a ele se ele já fez outras cirurgias para te ajudar nessa escolha. E o anti-inflamatório não hormonal, aí vai, né? Principalmente aí o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno tem o nimesulida, tem a questão do nimesulida ser hepatotóxico, né? Hoje em dia tem recaída aí para o uso do ibuprofeno como anti-inflamatório e analgésico ao mesmo tempo. Ok? Pessoal, estamos chegando aí 8h15, finalizando aí a nossa correção. Eu agradeço a todos aí o empenho por ter feito esse portfólio. Obviamente eu vou guardar, tá? Eu quero até que vocês imprimam isso, para vocês terem como base, façam as correções que vocês acharem pertinentes no trabalho de vocês, né? O Lucas e outros aí que eu tive que aumentar, por favor, corrijam para mim lá depois, tá? Desculpem ter feito aumentar o quadrinho. Eu acho que vocês deveriam imprimir, tá? Esse portfólio, ou tirar um print aí deles, para vocês terem guardado e fazer a cópia aí quando vocês forem indicar para o paciente lá quando a gente for fazer o tratamento lá na clínica. Não vou falar da aula semana que vem, vou deixar a carga da Monize, a questão das aulas, da aula e de trabalho aí a ser feito, ok? Daqui a pouco a Monize vem, nós vamos dar intervalo de 15 minutos apenas, tá? Para dar tempo da Monize corrigir. Tá? Então são 8h15 até 8h30 no máximo, ok? A gente vai dar esse intervalo, vou dar um stop na nossa gravação, voltamos aqui a 15 minutos com a gravação. Monize, você está aí você está com acesso ao seu Jamboard aí? Tô. Ok, então, eu vou deixar. Aí, Monize, você me fala que... Oi? Não, pode falar. Você tem acesso também, né? Você também tem acesso ao Teams. Eu vou deixar aí você coordenar o Teams e o Jamboard aí daqui a 15 minutos. Eu vou ficar só espiando. Sim. Vou só ficar no Big Brother. Aí você vai para a gravação, né? Ô, Léo, pode dormir, pode descansar, você deve estar cansado. Não estou cansado, não. Quero assistir. Brincadeira. Monize é gente boa. E ela é um excelente pessoa. Pessoal, então eu vou dar um stop na gravação, ok? E aí, Monize, eu não vou fechar aqui, mas